Boa noite. Vamos a mais um módulo do nosso estudo e vamos falar hoje, nesse módulo do self, do processo de individuação, vamos falar do self. Esse arquétipo tão grandioso e com certeza é o arquétipo mais importante dos estudos feitos por Carl Gustav Jung. Esse arquétipo do inconsciente coletivo. E que muitas vezes é um pouco complicado de ser compreendido. Então vamos conversar sobre esse processo nosso, essa parte nossa, esse conteúdo nosso psíquico tão importante e que é, na verdade, a busca do ser humano. A nossa busca, quando falamos na busca da plenitude, na busca do autoconhecimento, no processo de autodescobrimento, estamos falando justamente do esforço do ser humano para encontrar com o self. Mas para isso precisamos tentar compreendê-lo. E eu fiquei pensando muito como começaríamos essa conversa sobre o self. Porque é um pouco seria entender ou tentar entender um pouco quando falamos de Deus. O que é Deus? E cada um de nós, então, teríamos uma resposta ou uma forma de percebê-lo, de senti-lo e de vê-lo. E então, o self é um pouco disso. Então, quando as pessoas perguntam às vezes, mas como é o self? Porque o inconsciente pessoal, por exemplo, nós percebemos por conta dos nossos conteúdos, os conteúdos que nós vivenciamos. Mas o self, às vezes, é um pouco mais difícil de ser percebido. Mas esse self aparece para nós na nossa vida e às vezes diariamente. Mas a nossa condição ainda limitada, ou o ego muito resistente a entender e ouvir o chamado do self, não consegue captar a mensagem e o seu ordenamento e passamos às vezes a existência, a vida, os conflitos, sem perceber que todos os dias durante a noite, quando dormimos, o self nos dá o endereço certo para resolver os nossos problemas. Então, fiquei me lembrando de alguns sonhos que já escutei, de algumas experiências que já ouvi, e queria então começar a nossa conversa sobre o self, justamente lembrando de algumas mensagens e algumas passagens simbólicas que o self ordenou à nossa vida. Lembro muito de uma pessoa que estava vivendo um período muito turbulento na sua vida. Era um homem e ele vivia o seu período de depressão, de aposentadoria, de revisão de valores, de revisão de conceitos. E em todo esse processo, durante já um tempo na sua vida, ele narra um sonho muito significativo. No sonho ele se encontra perdido em um país distante que ele não conhecia a língua. E ele conta então que ele vai passando por ruas estranhas e velhas, com casas caindo, muros incompletos e um chão muito difícil de transitar. E ele vai passando e tentando encontrar uma saída, como se estivesse num labirinto. E durante toda a sua trajetória no sonho, narra ele que ele pensava que era exatamente assim que ele estava vivendo a sua vida, sem saída. Nesse momento, ele sente que no seu bolso direito tinha um volume. E no sonho, ele pensa ser o celular. E quando ele põe a mão e tira aquele volume que se encontra no seu bolso, ele encontra uma bússola. E a bússola automaticamente gira e aponta a direção para que ele saísse desse labirinto. E ele acordou. E, claro, aparentemente um sonho que pode não ter muito sentido, porque ele acorda e não sabe para onde vai, a gente começa a perceber, então, o contato desse ego com o self, na forma simbólica da bússola, daquele que guia, daquele que coordena. E aí nós, muitas vezes, no nosso estado de vigília, estamos nos nossos problemas, nos nossos conflitos, e temos uma intuição e não sabemos e achamos que, como eu não pensei nisso antes? E não nos damos conta que a nossa própria psique vai começando a fazer o seu papel de bússola, nos guiando para o lugar certo, para a situação correta, para encontrar as pessoas certas. Então, o self é esse conteúdo, é esse instrumento ordenador, organizador da nossa psique. Então, potencialmente,
A personalidade de cada indivíduo já está presente nele, no seu nascimento. E cada um já vem ao mundo com um determinado equipamento arquetípico que, encontrando os estímulos adequados no meio ambiente, vai permitir sua adaptação à realidade. E é interessante perceber, quando vamos entendendo, né, esse estudo profundo que Carl Gustav Jung faz a respeito do si mesmo ou do self, que ele vai quebrar uma questão que durante muito tempo na psicologia e até nas condições populares mesmo, e até hoje, se acreditava que nós nascemos como uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, que com o passar do tempo, no crescimento e desenvolvimento da psique infantil, essa página em branco era escrita pelas vivências e experiências que ele tinha com seus pais e no seu meio social. Então, Carl Gustav Jung começa a trazer que este ser, esse indivíduo, e a gente vê isso no livro de Luiz Paulo, essa personalidade já está potencialmente inserida naquele indivíduo. Ou seja, você nasce com a sua personalidade inserida no ser. O que nos traz uma ideia de que o ser e o corpo são entidades separadas, mas que coabitam durante um tempo. Então, Carl Gustav Jung vai trazendo para nós a ideia de que o self, essa instância maior que somos nós, já traz em si toda a potencialidade para que possamos realizar aquela pessoa que somos, o que é a proposta do processo de individuação. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, o que é importante da gente perceber é que, estando esse indivíduo já com essa personalidade potencialmente presente nele, quando ele chega ao mundo, esse equipamento ou esse instrumento que seria o self, que é arquetípico. Por que arquetípico? Porque todos nós temos um impulso natural para o progresso. Todos nós temos inseridos na nossa psique uma força motora, propulsora para que sejamos amanhã melhores que hoje. E isso é que é muito interessante, porque casa exatamente com a proposta da doutrina espírita. A melhora do homem a cada dia. Então, o próprio processo de autodescobrimento reforça a tese de que não existe um estacionado espírito. Nós estamos sempre evoluindo, porque o impulso da própria psique também nos direciona a isso, como se o self fosse um motor que liga e dispara em nós uma bomba para que possamos, então, seguir adiante nesse processo de autoaprimoramento. Então, Joana de Ângeles nos afirma: o self não é apenas um arquétipo aptidão, mas o espírito com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, nos quais desenvolveu os pródromos do Deus interno nele vigente, face à sua procedência divina desde a sua criação. E é muito interessante e muito importante que possamos compreender essa função do self. Quando Joana nos afirma que o self não é apenas um arquétipo aptidão. Quando nós relembramos o conceito de arquétipo, lembramos que arquétipo é como uma forma e que nos dá tendências de viver determinadas experiências durante a nossa vida. Então, eu tenho um arquétipo materno que me coloca na condição e na possibilidade de ser mãe, de viver a experiência de ser mãe e de ter uma mãe. E assim por diante com todos os arquétipos. Então, o self, ele não é apenas o arquétipo com essa função. E é o que nós falamos, que o self é parte do todo e é o todo. Ele é parte da circunferência e é a própria circunferência. Então, existe em mim um potencial para que eu seja melhor amanhã do que o que eu sou hoje e em termos reencarnatórios. Quando eu reencarno, eu trago toda a bagagem das minhas experiências já vividas. Isso está registrado no meu self, isso faz parte do meu inconsciente coletivo, está lá arquivado. Mas existe em mim também uma parte que é o que ela vai trazer da essência divina,
que é o impulso maior que continua me empurrando para o progresso. Então eu venho com a bagagem que já vivi e tenho um outro impulso que é o self também, ou a circunferência total, o próprio espírito que me impulsiona para realizar mais, para progredir, para conquistar a plenitude. Então essa é a parte extremamente importante de compreender o self. Porque é como se estivéssemos falando de algo que é virtual, mas que sentimos isso no nosso dia a dia. Quantas vezes nós acordamos, estamos tendo uma vida tranquila, as coisas estão acontecendo e fluindo como satisfatoriamente para o ego, mas existe em nós uma sensação interna que nos diz: eu posso fazer muito mais do que o que eu estou fazendo. Eu posso ser muito melhor do que o que eu consigo ser agora. E é essa parte que se chama self. É essa voz que fica muitas vezes falando à nossa consciência e que fala a uma consciência muito maior e que vai dizer: olha, você pode, faça, se direcione para isso, estude isso e vá aprimorando o ser que você é. Então é essa agonia que também se chama o self. Por isso que a mitologia sempre vai dizer que tudo nasce do caos. Então, muitas vezes, o processo da crise, dos conflitos pessoais, é lá que é o melhor momento para que possamos emergir com uma força que, na maioria das vezes, não saberíamos que tínhamos. Que é justamente esse recurso, é essa parte do self que vai me impulsionar e me direcionar. Então, como um diretor de teatro, o si mesmo é uma espécie de organizador central que coordena as inúmeras ações, trocas e relações de vários personagens, os aspectos da personalidade. E é interessante essa comparação com um diretor de teatro, né? O self, se quisermos usar uma outra imagem simbólica, ele estaria do alto da montanha, organizando tudo o que está acontecendo abaixo dele. Então, tudo o que acontece no nosso processo psíquico é coordenado e ordenado pelo self. Mesmo que o ego pense que é ele quem manda. E aí vamos trazer a imagem de uma casa. O ego é o mordomo. O dono da casa mora no alto da casa. Ele pouco desce nos outros andares. E o mordomo então manda, contrata, organiza, muda os móveis, faz tudo. Mas ele não é o dono da casa. Ele está a serviço do self. Esse sim é o verdadeiro proprietário da casa. E se quisermos então continuar usando a imagem simbólica, o self é o dono da casa, mas é também a casa, de alguma forma. Ele é parte e ele também é o todo. Então é justamente esse o papel do diretor do teatro, que coordena, que favorece todas as mudanças, todas as situações psíquicas. E muitas vezes eu costumo dizer que o ego e o self, eles têm desejos contrários. Então, para o self, para que se tenha uma ideia disso, para o self, ele não se importaria se nós estamos vivendo embaixo de uma ponte ou num castelo. Não tem nenhuma importância para ele, para o ego tem. Então, muitas vezes o ego passa todo o processo e nos direciona, e esse é o nosso desejo, de termos coisas que para o self não tem nenhuma importância. Então, se a pessoa passa por uma grande perda material, para o self o que importa é que ela aprenda com aquela experiência. A dor em si, de se perder, ou a questão da posse, para o self não importa. Então, o propósito do self, às vezes, tende a ser contrário ao propósito do ego, justamente porque se o ego não se frustra, ele não amadurece. Então, o self, muitas vezes, produz em nós, vamos dizer assim, as nossas maiores dores. E aí vem um outro símbolo interessante do self, o casamento, os noivos. E aí a gente acorda e diz: mas eu sonhei com um casamento lindo, o noivo e a noiva. É o self de alguma forma dizendo assim: olha, tem partes opostas na sua psique que precisam se encontrar, precisam se unir. E você precisa então estar a serviço dessa nova união de opostos, de atitudes contrárias, que muitas vezes vamos levando a nossa vida e direcionando a nossa vida para uma única questão e forma de pensar unilateral,
mas tem um outro lado que também precisa ser visto, visitado, reconhecido, para que a gente possa fazer o reconciliamento. E aí eu lembro de um outro sonho. Certa feita uma pessoa me contou que ela sonhou com um casamento. E era um casamento atípico, porque não tinham convidados, era só os noivos e ela. E ela disse que então chega na festa, no momento da cerimônia mesmo, da concretização do casamento, e não tem ninguém para fazer a cerimônia. E ela fica olhando de um lado, olhando do outro, e pensa no sonho, como eles vão casar se não tem ninguém para fazer a cerimônia nem para assinar os papéis? Então os noivos se aproximam, ela está em um lugar redondo de vidro dentro d'água, com um mar extremamente revolto. E ela olha para aquilo e fica extremamente assustada com a situação. E o noivo olha para ela e diz assim, você vai nos casar. E o conflito aumenta, porque ela não é juíza, ela não tem nenhum poder para isso. E ele calmamente diz a ela, mas é o seu papel nos casar. E ela se nega terminantemente a fazer isso no sonho. Não posso fazer, não tenho autoridade para isso. E ele então abre a porta desse lugar que ele está e uma onda gigante a derruba. Ela cai e machuca seriamente os joelhos, sangra muito. Então ela fica com raiva dele, levanta e fecha a porta, olha para ele e ele diz, agora olha o joelho, olha a sua ferida, e ela acorda. Então a gente começa a ver a força desse símbolo que a psique vai mandando para ela. Esse ego que em condições já de unir opostos, se nega terminantemente por não reconhecer a própria autonomia. E o self, com uma força maior que traz um conteúdo do inconsciente extremamente violento que vê no símbolo do mar, a derruba e faz que ela reconheça a própria ferida. E ela então acorda nesse contato e aí vai entrar em uma nova fase de sua vida, onde ela realmente precisa fazer um caminho de reconhecimento de suas dores, de suas limitações e de suas feridas. Mas qual seria o propósito disso? Porque ela não reconhece a sua autonomia. Ela não consegue perceber que ela já tem condições de ser dona de si mesma. Por isso ela precisa fazer o caminho de volta. Então é essa a finalidade do self no nosso processo. Então Jung vai trazer que centro regulador e coordenador da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. O self não é somente o centro, mas também a circunferência total, que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. É o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. E Carl Gustav Jung, então, vai comparar o self à imagem simbólica de Deus em nós. Ele até costumava dizer que era o Deus interno, é o nosso Deus que habita em nós. Por isso que a comparação inicial de falar do self é como falar de Deus, porque para cada um ele traria uma experiência, uma vivência diferenciada. Então, o self é para a psique como o sol é para a terra. Então, ele está na terra, nós o percebemos e o sentimos, mas ele faz parte de um universo, ele faz parte de um sistema muito maior do que a Terra. Essa é a função do self. Então, nesse processo todo, quando Jung vai chamar de processo de individuação, ele vai trazer exatamente a ideia de um centro ordenador que atrai tudo que existe na psique, como um grande imã. É ele que está ali o tempo todo atraindo para si todo o processo dos complexos e tudo isso, e também todo o processo de possibilidades de transformação do eu para um eu melhor e mais consciente. Então, toda vez que nós temos aquela sensação de plenitude interna, que temos aquela sensação de que estamos bem, que estamos vivendo plenamente, que estamos realizando a vida de forma tranquila, que a nossa relação com o mundo, com as pessoas está fluindo bem, essa relação ego-self está positiva. Podemos dizer que o self está fazendo o seu trabalho e o ego está aceitando o comando do self de forma pacífica. E aí temos aquela vida tranquila, onde a gente sente a fluidez acontecer.
Mas, em compensação, quando estamos nos conflitos, estamos com o coração apertado, vivendo na angústia, nas confusões das relações, naquele processo onde a vida parece que é muito difícil, que o ar é muito grosso para ser respirado, temos também essa certeza de que essa relação ego-self está sendo deficitária, que o self não está conseguindo fazer a condução, porque este ego se encontra, ou o ego ou algum outro aspecto, inflado. E essa personalidade, então, fica impedida de ser conduzida plenamente. E temos aquela sensação de que a nossa vida não está bem. Na verdade, não é uma sensação, uma certeza de que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. O que é uma pena e, infelizmente, a maioria das pessoas ainda se deixam viver desta forma. Então, por questões variadas, as pessoas muitas vezes deixam-se conduzir muito mais pelas questões egóicas, egocêntricas e egoístas, em vez de se deixar viver por uma situação muito maior e muito mais plena e gratificante. E aí, esse processo de individuação termina sendo muito mais lento e muito mais dolorido na maioria das vezes. Então, o self preexiste à composição física do ser humano. É possuidor dos símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, do qual se origina, conduzindo o embrião do ego e da consciência, que se exteriorizarão por meio das incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade em que se expressará um dia. E Joana traz, em Triunfo Pessoal, ela reforça o conceito anterior. Então, o self pré-existe à composição física, porque o self é a ideia do próprio espírito, da nossa essência. E daí a gente perceber e confirmar o que Jung já trazia antes. Não tenha uma preocupação em ser perfeito, tenha uma preocupação em ser a pessoa que você nasceu para ser. Esse é o propósito do processo de individuação. Mas esse é exatamente o propósito dessa consciência do espírito que somos. Então, muitas vezes nos preocupamos com a perfeição e a plenitude, mas esquecemos de viver a humanidade e transitar pela humanidade, que traz para nós toda a nossa jornada de busca, de crescimento e de aprimoramento e reparação dos equívocos já realizados. Então, Joana vai trazendo que esse self é o possuidor dos símbolos e das imagens que se encontram no arquétipo primordial, no self maior, no próprio Deus, do qual é originado, e conduzindo o embrião deste futuro ego e desta futura consciência que ainda teremos. E é impressionante pensarmos nisso no próprio processo da evolução do ser, daquele ser que era uma única célula e ali já tem todo o potencial em latência para aquele ser puro e pleno do futuro. E nesse processo, esse self já está ali coexistindo e ajudando nessa elaboração dessa psique futura desse homem que somos hoje nós, homens e mulheres da era moderna. Então, esse self começa a alicerçar-se a partir dos rudimentos do instinto, quando surgem os pródromos daqueles de natureza primária e a individualidade passa a ter início. E isso nos ajuda a compreender todo o impulso da história do homem para a evolução. Aquele impulso daquele ser primitivo, primário, dotado de pouquíssima inteligência, com cérebro diminuto ainda, que vai ter a curiosidade de bater duas pedras e dali o fogo surge. Então é esse impulso que é o self na sua instância maior, é essa imagem divina que já está em nós inserida, que vai todo o tempo impulsionando o homem para ser exatamente aquilo que ele foi pensado para ser. Como se nós disséssemos com o próprio mito da criação, o sopro divino. Então, esse sopro que já traz ali a ideia do que seremos no futuro e que precisa se realizar. E independente da nossa vontade, isso vai acontecer. Então, a gente começa a perceber que é esse processo, mesmo ainda ligado ao instinto, naquele início da evolução humana, vai acontecendo a realização
do self. Independente desse ego estar plenamente formado, plenamente estruturado, o self vai se realizando. Então o self, e aí continuamos com Jung, o self representa o objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade com ou contra sua vontade. A dinâmica desse processo é o instinto, que vigia para que tudo que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. E é interessante porque isso nos traz ao questionamento do próprio livre-arbítrio. E onde fica o livre-arbítrio? Mas é porque estamos falando de um impulso divino que precisa se realizar. E é muito interessante porque no livro A Psicologia da Gratidão, no capítulo 11, Joana de Ângeles começa falando do self, do processo de individuação, exatamente com esse conceito de Carl Gustav Jung. E quando eu estava revendo esse módulo, e quando nós fizemos e começamos o grupo, começamos antes do lançamento do livro da Psicologia da Gratidão. E eu fiquei impressionada com a sincronicidade, não vamos falar aqui de coincidências, mas da sincronicidade de termos montado uma aula 6 anos antes do livro ser lançado, com a mesma sequência que ela vai elaborar depois o capítulo sobre a individuação. Então é exatamente esse o processo que a gente precisa ver. O self é o objetivo do homem inteiro. E quando pensamos em homem inteiro aqui, não estamos falando do homem inteiro no sentido do homem corpóreo, carnal, mas do homem inteiro. E que é aí que nós vamos vendo, né, que o próprio conceito, depois de algum tempo, que Jung vai trazer que o processo de individuação é um processo eterno. E ele não usaria esse termo sem nenhum sentido profundo, porque um homem não consegue realizar-se a si mesmo em uma única vida. Ele continua a fazer isso onde quer que ele esteja, né? E é justamente esse homem inteiro que ele fala, o homem integral, o ser completo, esse ser de uma consciência ampla que é além da consciência onde o ego é o centro. É de uma consciência maior onde está inserida a lei de Deus. Esse é o homem inteiro. Então esse self representa esse nosso objetivo, de sermos em algum momento da nossa existência, em alguma dessas existências, é claro, esse homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade como ser pleno e espiritual e da sua individualidade como ser encarnado nesta vida agora. E é justamente aí que nós vamos vendo essa dupla função do self, de alguma forma, parte e todo. Quando nós estivermos falando um pouco mais do processo da individuação, nós vamos ver uma questão que é extremamente importante. Aquele ser que se propõe conscientemente a fazer o seu processo de individuação, ele passa por uma mudança extremamente importante, porque ele encontra a si mesmo e quanto mais ele se encontra a si mesmo, mais ele serve para a humanidade. É justamente esse ponto. Ele busca a sua totalidade, mas ele sabe que para encontrar a sua totalidade como esse ser pleno, a sua individualidade precisa ser preservada. Ele precisa conhecer o universo que ele habita interno para que ele possa compreender e atuar no universo externo que ele faz parte e que ele habita. E a consciência é tão ampla que ele sabe que ele não pode exigir da vida aquilo que ele não faz pela vida. E essa é a grandeza desse processo e da compreensão desse nosso processo, né? Então, Jung continua que tudo isso vai acontecer com ou contra a vontade do indivíduo. Então, não adianta, às vezes as pessoas perguntam assim, mas Iris, e quem nunca ouviu falar disso, como é que faz o processo de individuação? Faz. Faz porque o homem primitivo não sabia que existia processo de individuação e ele estava passando pelo seu processo. O processo de individuação é o processo. Quanto mais consciente eu estou do meu processo, mais fácil ele fica para mim, porque eu estou... É como guiar um carro. Você pode ir de carona, mas você pode ir dirigindo. Você pode ir com o mapa sabendo para onde você vai, mas você pode ir sem saber para onde vai e demorar muito mais tempo para chegar lá e encontrar muito mais dificuldades.
mais o processo acontece. E aquilo que eu falava anteriormente, esse processo nem sempre vai estar na concordância do ego. E aí eu vou fazer uma comparação que todos nós fazemos todos os dias, quando nós oramos. Então nós estamos na nossa prece, na nossa conversa íntima com Deus e pedimos a Deus que seja feita a sua vontade. Mas no fundo, vamos agora um momento bem íntimo, ninguém está nos ouvindo, no fundo, a vontade de Deus é melhor se concordar com a nossa. Né? A gente fica muito mais feliz e satisfeito se for a mesma vontade. E aí, quando a vontade de Deus acontece, e vamos comparar com o self, quando isso vai se realizar, dificilmente o ego gosta. Porque às vezes nós queremos muito um emprego, por exemplo. E aí estamos na dúvida e entregamos a Deus, que a gente diz assim, né? Ah, entreguei a Deus. E aí parecem aquelas pessoas tão bem resolvidas e que sabem que a vida tem um fluxo natural. E aí entrego a Deus. E aí Deus, que sabe o que é melhor para nós, não, esse não é o melhor emprego para ela. Vai precisar ficar mais 3 anos desempregada porque tem questões importantes para trabalhar. E aí, quando não acontece, a gente diz que foi o obsessor que atrapalhou. Né? Que Deus esqueceu, que Deus... E aí não aceitamos. É mais ou menos essa relação do self com o ego. E o ego resiste, como nós, né, que estamos assim tão ligados intimamente com o ego, resistimos à vontade de Deus ou ao impulso do self. Então, Jung confirma exatamente isso. Isso vai acontecer, queremos ou não queiramos, né? E Joana também já afirmava isso. Então, essa dinâmica desse processo, todo ele é conduzido pelo que Jung chama de instinto. E é muito interessante porque nós espíritas, eu vou me incluir, né? Nós temos uma certa divergência com o instinto, a gente não gosta dele, né? E quando fala de instinto, assim, aí torce um pouco a boca e acha que instinto está sempre falando de questões do sexo, né? Principalmente dessa, que ainda são questões extremamente difíceis para muitas pessoas. Mas Jung vai trazer a questão do instinto como algo além disso. Porque o instinto não pode ser resumido só nas funções que a gente já conhece, de sobrevivência, de reprodução e tudo mais. Mas Jung diz assim, mesmo trazendo isso, e aí eu vou comparar com a questão da fome. Né? A fome é instintiva, todo mundo sente fome e a gente vai correr para procurar o que comer. O animal sente fome e ele vai caçar. Então Jung diz assim, isso é um instinto, mas há uma grande diferença da atuação do instinto no animal e no ser humano racional pensante. Eu sinto fome, eu não saio correndo e como capim. Eu sinto fome, eu chego em um lugar onde tem muitos restaurantes, eu escolho onde eu vou comer, eu sento, eu peço ao garçom, eu espero, eu não ataco a cozinha, quer dizer, a maioria de nós não fazemos isso. Então, é essa a diferença da atuação do instinto em nós. Então, quando Jung fala do instinto, ele traz em algumas citações a própria criatividade como esse impulso. Então, o instinto precisa guiar tudo isso, porque de alguma forma nós estamos ali direcionando esse processo, mesmo que eu não queira que ele aconteça. Porque eu tenho, como um ser pensante que sou, eu consigo selecionar aquilo que naquele momento é o que me agrada, mesmo que não seja o melhor para mim. A própria condição do sexo, por exemplo, todos temos o desejo fisiológico mas nem por isso não temos um fator de triagem para que isso aconteça. Então é isso que Jung vai chamar a atenção. O instinto, ele acontece e ele atua também nesse processo como se a busca pela plenitude é também uma forma instintiva. Ela precisa passar pela instância do instinto para que a questão também se realize. E aí ele vai continuar, né, mais abaixo nesse conceito e ele vai dizer, afirma de novo, com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. Ou seja, estamos fadados à plenitude. E isso é extremamente positivo. Queiramos ou não, tenhamos consciência ou não, a plenitude é o nosso futuro. Podemos adiantar isso, podemos atrasar isso, mas nunca estacionar ou impedir que esse processo aconteça. Então, capitaneado pelo instinto,
o Self experimenta a sua injunção, vivenciando um processo de transformação contínuo e sublimante no rumo da individuação. Isso Joana já traz no novo livro, né, logo abaixo do conceito de Jung. Ela confirma o que o mestre suíço já dizia. Então é exatamente esse instinto que vai ajudar o Self a vivenciar todas essas experiências, acumulando tudo isso, para que esse ego e essa consciência futuros, que somos nós, possa fazer o seu processo de transformação contínua e de sublimação, né, no rumo da nossa individuação, vamos dizer, total, se eu posso usar esse termo, que é justamente nesse processo nosso, a cada nova existência, a cada nova experiência que estamos experimentando. Então, o Self fica escondido na sombra. Isso é muito importante que tenhamos consciência, né? A sombra é a guardiã de entrada. O caminho para o Self é através dela. Por trás do aspecto escuro que ela representa está a totalidade. E é só fazendo amizade com a sombra que ganhamos a amizade do Self. E é justamente quando a gente começa a estudar as questões do Self, do processo de individuação, é que entendemos a importância do trabalho na sombra. Porque se o Self está no inconsciente, e se o inconsciente é tudo aquilo que desconhecemos em nós, e que a sombra se compõe, está exatamente ali, o Self está na sombra. Então, quando nós falamos, e Joana de Ângeles afirma tanto isso em sua obra, que precisamos encontrar a sombra, precisamos enfrentar a sombra, é justamente porque a sombra é a guardiã do nosso tesouro. É lá que está a nossa totalidade. Não se pode pensar em um ser total se uma parte de nós nunca for visitada. Eu não posso acreditar que conheço totalmente um lugar se eu não for também nos becos escuros e nos porões daquele lugar. Então, eu preciso fazer amizade com a sombra para que eu possa ganhar a amizade do Self. Então, toda a existência humana é uma jornada formosa, que capacita o indivíduo para a conquista dos elevados objetivos psicológicos a que se propõe. E eu gosto muito desse termo jornada, e eu já falei várias vezes aqui, né? Então, Joana nos traz exatamente esse termo, né? É uma formosa jornada. O processo de individuação é a jornada. Não importa se nós vamos concluir essa jornada nessa existência, mas o que importa é que estamos todos disponíveis e dispostos a fazer a jornada. A cada novo passo, somos uma nova pessoa, uma pessoa que conhece um pouco mais de si, com a consciência muito mais ampla e tendo a coragem de vez em quando, descer até o porão, bater na porta e falar com a nossa sombra, para que ela possa apresentar a cada novo movimento nosso, um novo aspecto nosso, brilhante, pleno e precioso, que nós desconhecemos. Até o nosso próximo encontro.